Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez, são as atividades da semana 3 do PET número 2, nono ano. O tema das atividades é o discurso relatado. Então, depois de ter visto as orientações para a semana 3 no blog, vamos para a correção das atividades. A primeira atividade é sobre o conto Outro Príncipe Sapo. Depois da leitura deste conto, vem a primeira questão. A primeira questão nos diz o seguinte: o conto O Outro Príncipe Sapo e seu conteúdo relatam o quê? Uma divulgação científica? Não. Falou aqui que é um conto. Então, conto não faz divulgação científica. Então, não é alternativa A. Um fato ocorrido? Não, porque os contos não tratam de fatos ocorridos. Podem tratar de fatos imaginários. Então, não é a letra B. O modo de fazer algo? Não, também não é um ensinamento. Não está ensinando a fazer nada. Então, não é a letra C. Um fato imaginado? Isso, então é a alternativa correta, a letra D, um fato imaginado. Então, o conto O Outro Príncipe Sapo e seu conteúdo relatam um fato imaginado. Número 2. Podemos dizer que o humor ou a ironia dessa história encontra-se em que? Na esperteza do sapo em enganar a princesa? Justamente a letra A, né? O sapo, ele engana a princesa, pedindo-lhe um beijo e depois não se transforma em sapo. Então, alternativa correta, alternativa A. No jeito do sapo de dirigir a princesa? Não, não é essa a alternativa. No susto da princesa ao ver o sapo? Então, no humor da história também não está nessa parte. Na voz patética do sapo ao falar com a princesa? Também não. Então, alternativa correta, letra A. Número 3. Releia a passagem abaixo. Então, neste trecho, né, nesse discurso aqui, nessa fala do personagem, ele diz o seguinte: perdão, ó linda princesa, disse ele com sua voz mais triste e patética. Considerando o contexto, que é a situação em que aconteceu a história, qual o significado da palavra patética? Então, a palavra patética tem o significado de comovente. Então, é a letra A, a resposta correta. Assustada? Não, não tem esse significado no texto. Crítica? Também não. E animada? Não. Então, a alternativa correta, letra A. Observe os exemplos abaixo. Então, aqui há dois exemplos. Um em discurso direto, que é a fala do personagem, e outro em discurso indireto, a fala do narrador. Então, no discurso direto, que é o exemplo 1, o narrador interrompe a narrativa, cedendo a palavra às personagens. Então, aqui é o narrador, aí ele interrompe, né, a narrativa e dá lugar à fala do personagem. Por sua vez, no discurso indireto, que é o exemplo número 2, não há diálogo. O narrador é intérprete delas. Nesse sentido, os verbos que indicam atos de fala, tais como falar, dizer, afirmar, contar, entre muitos outros, são chamados verbos de elocução. São esses verbos que vêm antes dos dois pontos, introduzindo a fala do personagem. São os verbos de elocução ou os verbos de sende. Ainda há os verbos que qualificam o que é dito, como ironizar, frisar, insistir, ordenar, entre outros. E aqueles que circunstanciam o que é dito, como cumprimentar, espantar, suspirar e zombar. Dito isso, reestruture o conto O Outro Sapo, dando-lhe a forma de discurso indireto. Isto é, transmita ao leitor o que as personagens falaram ou pensaram na narrativa. Então, aqui no conto, está em discurso direto.
que aparecem as falas dos personagens. Então, uma sugestão aqui na transformação para discurso indireto, quando nós colocamos somente a fala do narrador, é esta. Era uma vez um sapo. Certo dia, quando ele estava sentado na sua Vitória Régia, viu uma linda princesa descansando à beira do lago. O sapo pulou dentro da água, foi nadando até ela e mostrou a cabeça por cima das plantas aquáticas e, pedindo-lhe perdão, perguntou com sua voz triste e patética se ele poderia contar com a ajuda dela. A princesa perguntou ao sapo como poderia fazer para ajudá-lo. O sapo disse que, na verdade, ele não era um sapo, mas um belo príncipe transformado em sapo pelo feitiço de uma bruxa malvada. E esse feitiço só poderia ser quebrado pelo beijo de uma linda princesa. A princesa pensou um pouco, depois ergueu o sapo nas mãos e lhe deu um beijo. Depois de receber o beijo, o sapo disse que era só uma brincadeira. Pulou de volta no lago e a princesa enxugou a baba de sapo nos seus lindos lábios. Então aqui, agora, neste trecho, né, neste conto, só o narrador conta a história. Então aqui é chamado de discurso indireto, quando somente o narrador conta a história, não deixa transparecer a fala dos personagens. Então aqui uma sugestão para transformação. Número 5. O texto que acabou de ler é constituído predominantemente por palavras concretas. Aí aqui vem nos relembrando o que é um substantivo, que é uma palavra que serve para nomear, para dar nome. Então, as palavras que dão nome são substantivos. E na letra A, então, pediu para identificar no conto apresentado exemplos de substantivos. Então, vamos voltar ao texto para poder localizar algumas palavras como exemplo. Então, logo no início, já temos aqui, era uma vez um príncipe sapo. Então, sapo dá nome, a palavra sapo, então é um substantivo. Certo dia, dia, a palavra dia dá nome, então é um substantivo. Vitória Régia dá nome, tá? É um substantivo composto, então dá nome é substantivo, então pode-se colocar como exemplo. Princesa, também uma palavra que dá nome, então também é um substantivo. Lago, também dá nome, é substantivo. Aqui é uma repetição da palavra sapo. Então, estas palavras que dão nomes são chamadas de substantivo. Então, olhando o texto todo, você encontrará diversas palavras que servem para dar nome. Então, é o que foi pedido aqui na questão número 5. Então, aquelas palavras circuladas são exemplos de substantivo. Letra B. No trecho, o que posso fazer para te ajudar, sapinho? Qual é o efeito de sentido criado por meio do uso do grau do substantivo? Então, o grau dos substantivos, no caso aqui foi empregado o grau diminutivo, então poderia ser aumentativo. Então, o grau aumentativo e o grau diminutivo são graus do substantivo. E aqui o substantivo sapinho foi usado no grau diminutivo. E lá no texto, nós podemos dizer que ele foi usado com sentido de carinho. Então, sentido de carinho, quando a princesa fala, o que posso fazer para te ajudar, sapinho? Então, ele está no diminutivo com a indicação de carinho, afetividade. Então, o substantivo no grau diminutivo foi usado com sentido de carinho, afetividade. Então, esta é a resposta, então, da letra B. Eu fico por aqui. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo e tchau!